a respeito do que virá, no tempo das dores. Mateus 24. Amém? Diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Isso está acontecendo aí já. Irmãos, já ouviram falar daquele Jesus Cristo, homem de língua espanhola? Alguém já ouviu falar? Está atuando nos Estados Unidos da América, no Brasil, tem igrejas no Brasil. É um hispano que anda parecendo um bicheiro, com anéis de ouro, colares de ouro, anda com segurança. Quando ele chega na igreja tem mais 4 ou 5 carros só de seguranças para carregá-lo, transportá-lo. Um Jesus que precisa de segurança não é um Jesus, é um demônio. O nosso Jesus nunca precisou de segurança. E ele chegou no Brasil, foi recebido no aeroporto com festas, e no culto realizado em homenagem, eles chamam ele de o Paizinho. E no culto em homenagem ao Pai, foi convidado uma escola de samba do Brasil. E durante as manifestações de homenagem ao Pai que estava sentado no púlpito, entra aquela escola de samba com as mulheres seminuas dentro da igreja, com todo o aparato da escola. Os irmãos já viram uma escola de samba, vocês aqui? O negócio é terrível. O negócio é terrível. E então aquelas mulheres seminuas dentro da igreja sambando e dançando, e um paizinho lá glorificando a ele mesmo em meio a toda aquela tragédia, aquela coisa horrorosa. Igrejas plantadas no Brasil, desse homem que se diz Cristo, plantada nos Estados Unidos, porque são os falsos cristos. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista de um outro que já está no Brasil há mais de 30 anos dizendo que é Jesus e continua pregando e dizendo que é Jesus. Mas como esse aí tem muitos aí. Na América tem alguns que dizem I am God, diz que é Deus. Ele prega na televisão dizendo que é Deus. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vocês ouvem falar disso por aqui? Muito. Coisas que estão acontecendo. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, ele diz. Portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Amados irmãos, todas estas coisas estão acontecendo a miúdos. A miúdos. Está se esperando o maior terremoto da América que vai desaparecer com a cidade de Los Angeles. Isso está sendo esperado, está contando os dias que vai acontecer. Maremotos e coisas que têm acontecido aí, tudo é aproximação do fim. Porém, ele diz, tudo isso é o princípio das dores. É só o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Virá um tempo de muito sofrimento para a igreja, de muita luta, de muita perseguição. Alguém já ouviu aquela mensagem que você comprou de mim? De piedade e perseguição? Ninguém ouviu ainda? Precisa ouvir. Fala a respeito disso aqui.
Agora veja, no mesmo capítulo 24, a partir do versículo 15, olha o que diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, que é a manifestação do anticristo, ele diz então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Fala a respeito das dificuldades do inverno e do sábado, amados irmãos, porque os judeus normalmente estavam infiltrados dentro das suas sinagogas. Ele diz, ore para que não aconteça nesse dia, para vocês não serem pegos desprevenidos, como foram pegos por Antíoco Epifânio, e matou num só dia 30.000 judeus, e imolou uma porca no altar, porque eles estavam desprevenidos. Por isso que ele diz, ore para que não aconteça nesse dia, para que vocês estejam atentos, acesos, não aconteça no inverno, para que você não olhe para as dificuldades. As mulheres não estejam grávidas por causa da dificuldade de se locomover, nem estejam amamentando. Ele diz, porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amados irmãos, você não pode imaginar, não dá para nenhum de nós que estamos aqui imaginar como será a grande tribulação. Alguém pode ler de novo o último versículo que eu li? Como é que diz? Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. Jesus disse que o que vai acontecer na grande tribulação não pode ser comparado com nada do que você já ouviu que aconteceu, porque será pior. E ele disse, depois dessa, nunca mais acontecerá nada semelhante. Você já se lembrou do dilúvio, em que morreu toda a população do mundo, só salvaram-se 8? A grande tribulação será pior. Você já se lembrou do Holocausto, quando Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus, com toda sorte, que o fato dele matar 6 milhões de judeus não foi o pior. O pior era como ele matava aqueles judeus. Conta a história que nos campos de concentração da Polônia, mulheres judias tinham os seus ventres abertos. Ele abria o ventre dessas mulheres, pegava gatos vivos e jogava dentro do ventre dela e costurava o ventre dessas mulheres. Mas antes de fazer isso, arrancava os braços delas. Ela teria que viver com esse gato rasgando ela por dentro, sem os braços, nem mesmo os braços, para que pudesse afagar ou fazer qualquer tipo de conforto. Primeiro tinha os braços não cortados, arrancados, puxavam até arrancar do lugar. E depois abriu o ventre dessas mulheres, jogavam gatos vivos dentro. Jesus disse que o que vai acontecer durante a grande tribulação é muito pior do que isso. Conta a história que Adolf Hitler pegava judeus, mandava aplicar injeções de petróleo no judeu, para ele ver ele rolar no chão até morrer diante dele de tanta dor. O que vai acontecer na grande tribulação será muito pior. Adolf Hitler colocava milhares de judeus esqueléticos, já quase mortos, numa esteira e jogava dentro de fornos crematórios, todos eles vivos, queimavam-os vivos. Mas a Bíblia diz que o que vai acontecer na grande tribulação será muito pior. Quando lemos a respeito dos piores homens do mundo, os 5 piores homens do mundo, Adolf Hitler está no 5º lugar. O Adolf Hitler está no 5º. Tem 4 homens que são piores do que ele.
E para os irmãos se estarrecerem e caírem de costa, o homem que ocupa o pior lugar, um dos homens, o pior homem da história do mundo, é um cardeal católico. Ele não ficou conhecido pelo número de pessoas que ele matou pouco, apenas mais ou menos 5.000 pessoas. Mas era como ele matava. O hábito, esse cardeal católico, ele tinha o hábito de mandar os seus carrascos tirar a pele das pessoas, ela viva. Então tirava a pele da pessoa, na palavra grosseira, o couro da pessoa, ela viva. Tirava todo o couro, ela gritando, ele tirando o couro. Esse homem foi o homem conhecido como o homem mais perverso do mundo. Matou mais de 5.000 pessoas. Mao Tse Tung matou milhões de pessoas. Lá na China, um dos homens que mais matou pessoas. E por aí, havia uma maneira deles matarem as pessoas na China, que eles pegavam as pessoas e colocavam dentro de cilindros de ferro. Esses cilindros de ferro, tipo de colocar gás. Abriu aqueles cilindros, colocavam as pessoas ali dentro e colocavam sobre o fogo. E elas eram assadas dentro daquele cilindro. Mas o que vai acontecer na grande tribulação será muito pior do que isso. Você não pode imaginar. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração da Polônia, havia alguns carrascos que a única função dele era matar crianças. Ele ficava em pé ao lado de uma coluna e ele pegava as crianças pelos pés e ficava rodando as crianças e batendo com a cabeça delas na coluna. Ele ficava o dia inteiro matando crianças. Esse era o trabalho dele. E as mães assistiam toda essa violência, toda essa agressividade. Mas eu digo para você, o que vai acontecer na grande tribulação é muito pior. É muito pior. Não podem ser comparados com isso. Está longe de ser. Por isso que não podemos confundir o princípio das dores. O princípio das dores não é nada. Não vai ser absolutamente nada. Perseguição, polícia prendendo, batendo. De repente mata alguns de nós. Atira em alguns de nós. De repente faz mal, mata alguns dos nossos filhos. Mas isso não é nada comparado ao que vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação é o pior tempo de toda a história do mundo. O que está esperando. Portanto, quem tem ouvidos, ouça. Não brinque de igreja. Porque o tempo que vem é um tempo muito difícil. E se você não é capaz de conseguir ser salvo pela graça, alguns de nós achamos que é difícil demais vir à igreja no dia que está frio, vir à igreja no dia que está calor. Alguns de nós achamos que é difícil demais ir à igreja uma vez por semana e ficar 2 horas. 2 horas? O que é isso? Ninguém aguenta isso. Então você, querido, ore, porque vai chegar um tempo que você vai querer ir à igreja e não vai poder ir. E aonde você vai estar, vai ter muito sofrimento e muita dor. E você clamando, cadê a igreja? Mas ela já está na glória, com o Senhor. Faça de tudo para você não perder esse trem, esse comboio. Faça de tudo. Porque não haverá tempo para arrependimento depois que Jesus levar a igreja. Será tarde demais. Será tarde demais. A diferença entre esse princípio das dores e a grande tribulação é só a intensidade do sofrimento. O sofrimento do princípio das dores é um sofrimento suportável. Suportável. É um sofrimento que pode culminar com a nossa morte. E morrer não é uma coisa muito ruim. Para quem sabe para onde vai. Agora, na grande tribulação, não vai ser brincadeira.
Amém, queridos? Então o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Os pré-tribulacionistas entendem que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Tem alguns que pensam que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio, depois de 7 anos e meio, que esse princípio das dores seria os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, a metade da semana. E tem outros que pensam que a igreja passará literalmente por toda a tribulação. Não, o tempo da igreja ser provada e ser peneirada é no princípio das dores. Jesus disse: aquele que perseverar será salvo, será resgatado dessa questão da grande tribulação, será salvo. Mas aquele que perseverar, porque as lutas virão, as dificuldades vão aumentar com relação à nossa vida como igreja, as perseguições, as dificuldades que vão sendo criadas cada dia vão acontecendo coisas que vão de alguma maneira contribuir para que a gente queira desistir. Prisões, perseguições, morte, espancamento. É que nós vivemos, amados irmãos, uma nação que protege os crentes. A gente se sente perseguido, mas estamos vivendo numa nação que protege os crentes. Você não sabe como é a história dos nossos irmãos que trabalham nos países muçulmanos. Eles vivem os princípios das dores. Homens e mulheres que vivem sobre o terror da morte a cada dia. Eu estava assistindo um batismo da igreja lá na terra de Saddam Hussein, que é o nome do Iraque. Da igreja do Iraque, os pastores fazendo a profissão de fé do rapaz que vai se batizar. A última pergunta que ele faz: está disposto a morrer por Jesus? Ele diz: estou. Aí mergulha. Fecha com essa última pergunta, porque eles sabem que servir a Jesus é estar disposto a morrer por Ele. Nos países árabes, quando alguém se converte, ele perde toda a ligação da família. Alguns países árabes, os países árabes da janela 1040, lá tem uma determinação que se você matar um cachorro, você tem problema, mas se matar um cristão, não. Você matar um crente não tem qualquer problema para você. Pelo contrário, você vai ser louvado. Maravilha, hoje ele matou um crente. Tamanha é a perseguição contra os cristãos naquela região. Para entrar ali é uma luta, é uma dificuldade. E tem homens que têm pago esse preço, abandonam sua pátria, sua família, e vão para essas nações, entram como profissionais liberais, porque não podem entrar como missionários. Eles vão para lá como médicos, como motoristas, como enfermeiros, e começam a trabalhar no meio desses muçulmanos. Eu me correspondo com uma menina chamada Vitória, que está estudando no meio dos muçulmanos, estudando árabe para trabalhar com eles, e ela manda um e-mail e diz: por favor, não passe para ninguém. Ninguém pode saber que eu estou aqui. Porque ela está trabalhando lá, mas não pode dizer que é evangélica. Tem que pregar sem falar de Jesus, porque se fala, morre. E os cristãos que são descobertos são presos, mortos, passam por todo tipo de aflição, de humilhação. E nós estamos aqui reclamando que temos que pegar o nosso automóvel aquecido e vir para a igreja e ficar 2 horas louvando o Senhor. Se der um problema, chegar um bêbado na porta, começa a perturbar, liga para a polícia: vem aqui, tem um bêbado. A polícia leva o bêbado embora. Não temos qualquer dificuldade. Já está difícil ser crente com essa maremã? Por isso que eu digo, estava falando com os irmãos, deixa eu voltar para eu não me perder, mas antes da grande tribulação, haverá um período em que a igreja será muito provada, será peneirada. Haverá um peneiramento para a igreja ser despertada, para a igreja ser resgatada desta mornidão que nós estamos vivendo. Uma igreja morna, sem vida, preguiçosa e improdutiva. Essa é a igreja dos nossos dias. Então virá esta perseguição para balançar a igreja, chacoalhar a igreja, e a igreja despertar e ver que é tempo de fazer alguma coisa.
E em função disso, vai haver o cumprimento da palavra de Joel, do derramamento do Espírito sobre a igreja. E a igreja estará preparada, e a igreja estará pronta para ser arrebatada e levada pelo Senhor, para ter o seu encontro com o Senhor. Porque escreva uma coisa: Jesus não levará ninguém para o céu que ele não tenha santificado aqui na terra. Escreva isso. Ninguém que não foi santificado na terra entrará no céu. Então é tempo de pensarmos como anda a nossa vida como cristãos, como igreja do Senhor. Porque o tempo vai chegar, está próximo. Jesus pode bater as portas a qualquer hora. Vamos ser surpreendidos por ele. Porque todas essas coisas que dizem, sinais, tudo isso, amados irmãos, são sinais, mas são apenas sinais. Jesus disse que a hora que ele vai voltar, ninguém sabe. Ele pode voltar agora, enquanto estamos aqui conversando. Não se detenha naqueles sinais. Não, Jesus vai voltar porque o templo ainda não foi reconstruído, aleluia. Mas Deus sempre decidiu voltar antes de construir o templo. Ô pai, eu não posso ir porque o povo não tem dinheiro para construir o templo. Vou atrasar minha viagem, aleluia. Não. Fica nessa aí para você ver onde você vai parar. Eu não posso ir agora, porque um dos sinais é que Israel todo volte ainda para a Palestina. Tem muito israelita lá no Brasil, em Portugal, tem em todo lugar, até voltar todo mundo, Senhor. Não tem avião para ter conta. E então vai demorar. Senhor, eu vou demorar mais um pouco aqui, ficar mais uns dias. Não vá atrás disso não. Não vá atrás disso não. Porque Deus é soberano. E a hora que ele entender que tem que buscar o seu povo, ele vem buscar. Ele vem buscar. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. O pré-tribulacionismo admite uma vinda iminente, isto é, poderá ocorrer a qualquer, e nenhum evento ou profecia necessita ser cumprido para que o arrebatamento ocorra. Isso são sinais, mas eles não têm que acontecer para ocorrer o arrebatamento. O arrebatamento vai ocorrer segundo a vontade de Deus. Porque se nós pensarmos dessa maneira, então vamos combinar com os judeus: por favor, não construa esse templo para Jesus não voltar. Segura essa obra aí. Mas não, em nome de Jesus, fica quieto aí. Ou então eles constroem e a gente derruba. Construir uma parede, vamos lá e pum, de noite derrubamos. Enquanto que está escrito, não está escrito não. São especulações. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer hora. Amém, amém, amados irmãos? Amém. Então vamos lá. Para o pré-tribulacionista, a primeira ressurreição terá pelo menos 3 fases. A ressurreição dos justos mortos no arrebatamento pouco antes da tribulação. A ressurreição imediata após a tribulação dos santos que morreram durante a tribulação e os mártires. E a ressurreição dos santos de Israel no final da tribulação, que ressuscitarão junto com aqueles que forem salvos durante a grande tribulação. Amados irmãos, o arrebatamento da igreja, ele será precedido, poderíamos colocar assim, será precedido por alguns sinais, mas que necessariamente não terão que acontecer. Coloque dessa maneira. Mas estão acontecendo. Mas não terão que acontecer necessariamente para que o arrebatamento da igreja aconteça e venha a grande tribulação. Vamos ver aí. As considerações, página 47. É às 5 horas que vamos fazer um break? É, né? 47, vamos lá. Primeiro, no arrebatamento Jesus virá para buscar a sua igreja. Segundo, vamos ler juntos. Será secreta e repentina. Terceiro, muito bem. 4 e 5,
Será precedidas por sinais que já lemos aqui, alguns sinais. Sinais do arrebatamento. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma paradinha aí. Os irmãos têm ouvido falar dessas coisas já? Todas elas. Todas elas. Continuando. Próximo. 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 Muito bem. Restauração de Israel como nação aconteceu já em 1948, quando nosso amigo, jornalista Oswaldo Aranha, brasileiro, usou o que para provar que Israel era dono daquelas terras? A própria Bíblia, para restaurar ali a nação de Israel, que tinha se perdido. Toda a nação tinha se perdido por todo o mundo. Tinham perdido a sua terra, a sua pátria. E agora foi restaurada novamente como nação em 1948. E depois, o retorno dos judeus à Palestina. Nunca houve tantos judeus voltando à Palestina como nos últimos tempos. Cada dia está havendo um êxodo, agora ao contrário, dos judeus que estão voltando para a Palestina. Israel nunca defendeu o seu quinhão de terra como tem defendido. Tem pago um preço para defender a sua terra, para preservar o seu pedaço de terra, para receber o seu povo, para se restabelecer com toda a sua nação em Israel. Os irmãos sabem que Israel é o alvo de todas as nações árabes ali. E não só de todas as nações árabes, mas das nações do mundo. Israel é uma nação que não produz nada, não tem petróleo, não tem lavoura, não tem nada naquela nação, é um pedaço de terra seca. É um pedaço de terra ruim, do ponto de vista de produtividade. O que produz lá, isso é graças à tecnologia que foi importada para lá, para poder produzir alguns frutos, e o cumprimento da palavra do Senhor, que no deserto floresceria. Então Israel tem feito isso, mas paga um preço altíssimo para produzir alguma coisa naquela terra. Mas por que razão todo mundo quer aquela terra? Por causa do ponto estratégico em que Israel está localizado. Por causa da sua localização geográfica, que facilita o trânsito para todas as nações à sua volta. Todo mundo quer aquele pedaço de terra. E mais, porque Israel é povo de Deus. É povo de Deus. E as nações lutam e querem de qualquer maneira desbancar Israel. Vocês não se lembram da Guerra dos 6 Dias, que Israel venceu sozinho todas as nações árabes? Conta a história, amados irmãos, que as nações árabes, os generais árabes, já tinham se sentado e tinham dividido todo Israel. Você fica com tal parte, eu fico com Tel Aviv, eu fico com Jerusalém, fica com isso, fica com aquilo. Dividiram tudo. Israel em 6 dias botou todo mundo para correr. Conta a história que naqueles kibbutz, grupos de judeus derrubavam aviões, amados irmãos, com armas de mão. Não eram os judeus, nem eram as armas de mão que derrubavam os aviões. É o Deus Todo-Poderoso. Não precisamos de arco nem de flecha. Como diz Davi, precisamos do nome do Deus Todo-Poderoso. Israel botou todo mundo de volta para casa. E está lá. Aquela terrinha desse tamanhozinho. E aquelas nações enormes tremendo de medo dela. Tremendo. Sabe por quê? Porque ele sabe que Israel tem um Deus que é vivo. É um Deus que é vivo. É um Deus que é vivo. E Israel, o povo vai voltar, porque o israelita ama a sua terra. O israelita, amados irmãos, é um patriota até a morte. Morre pelo seu pedaço de terra. Morre. Não são como algumas nações que nós conhecemos por aí. O camarada não quer nem saber. Que amor por nação, amor no meu bolso, meu dinheiro. Israelita não. Israelita ama a sua terra.
sabe que aquele foi um pedaço de terra dado por Deus. É herança do Senhor. Herança do Senhor. Continuando aí. Retorno dos judeus, o próximo? A reconstrução do templo de Jerusalém. Os irmãos, acredite uma coisa. Desde a década de 70, que seguramente, isso são informações seguras, que diz que o templo de Jerusalém já foi construído, está todo construído, foi construído na década de 70. Foi todo construído de forma pré-moldada, está todo guardado, aguardando só o momento deles bombardearem, derrubarem a mesquita de Omar, que está no local do templo, tirarem aquela mesquita, varrer aquele lugar, e em menos de 30 dias o templo vai estar construído. Então essa questão do templo e da construção, porque alguns evangélicos e alguns estudiosos se pegam nessa questão da reconstrução do templo, porque vai levar muito tempo até derrubar a mesquita, até ganhar a guerra contra os muçulmanos e depois reconstruir. Não se engane não. As coisas estão andando, os israelitas não dormem, eles estão trabalhando. E a qualquer hora, amados irmãos, cai aquela mesquita e vai ser reerguida o templo do Senhor naquele lugar novamente. Isso é um dos sinais, mas não vai demorar. Desde 1970 já temos quase 40 anos que o templo está pronto, construído. E ele vai ser colocado naquele lugar. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu entendi muito mais isso pela rapidez com que eles constroem as coisas lá. Nos Estados Unidos acontece mais ou menos assim: você passa de tarde, tem um terreno vazio, vai trabalhar, quando volta, tem um prédio no lugar. O que é isso? Pastor, isso é exagerado? Não, deixa eu contar para você. Nos Estados Unidos existem uns campeonatos de construção de casa. Quem já ouviu isso? Passa na internet. Também passa na TV. Passa na TV. Eles têm um campeonato de construção. Quem constrói mais rápido? Na última reunião que nós tivemos da nossa missão, o pastor Wayne, nosso diretor, levou lá um filme para mostrar que a união faz a força. Esse tempo que nós vamos levar para dar uma estudadinha, que eles construíram a casa. É uma coisa fantástica, amados irmãos. A única coisa que eles fazem antes é abrir o buraco do basement. Aquele buraco que eles fazem, como é que chama aqui a parte de baixo? Os alicerces. Aquela parte de baixo da casa. Então eles cavam, somente a cava. Faz só a cave. Até os muros de concreto é feito depois. Eles fazem a cave, preparam a cave e preparam o concreto. O concreto fica pronto. As máquinas com o concreto pronto e então o cara dá um tiro. Pá! Aí pronto, todo mundo age. Cada equipe cuida de uma coisa. A equipe do concreto, os eletricistas, os carpinteiros, o que cuida do telhado, o que faz os armários. E quando dá o tiro, todo mundo. Enquanto está botando o concreto, o outro já está fazendo as tesouras do telhado, e o telhado já está pronto, o outro já está fazendo os armários, e vai fazendo. É uma coisa fantástica. Quando o concreto acaba de fazer, já está colocando o assoalho, e o outro já está levantando as tesouras. 4 horas e meia, entrega a chave na mão, está aqui pronta, pintada, com as luzes acendendo, a cozinha com os armários no lugar. 4 horas e meia. Agora eu vou duvidar que eu vou a Israel num mês, no outro mês eu chego lá, o templo está no lugar? Não duvide. As coisas vão acontecer. Seguindo aí, amados irmãos, reconstrução do templo. Amados, essa igreja do capítulo 17 de Apocalipse, a grande meretriz, que é a igreja ecumênica, que está nascendo. Esse movimento do ecumenismo é um dos movimentos mais poderosos hoje em dia. Você encontra reuniões onde tem muçulmanos, onde tem judeus, onde tem católicos, onde tem ortodoxos, onde tem anglicanos, onde tem toda sorte, estão se juntando. Esse é um trabalho do anticristo para a formação de uma igreja mundial.
em que ele possa estabelecer o culto ao anticristo através desta igreja mundial. Vai ser estabelecida no mundo inteiro uma grande igreja com um ajuntamento de todas essas religiões do mundo, vai formar essa grande igreja. Isso já está sendo trabalhado. O ecumenismo tem tomado conta do mundo. Os protestantes e principalmente os pentecostais é que resistem a essas coisas. Ainda somos os mais santos, pode crer nisso. Eu olho para vocês e digo, então estou lascado. Mas ainda quem resiste a essas coisas são os pentecostais. Alguns evangélicos tradicionais já seguiram isso, já entraram por esse caminho do ecumenismo. Encontramos igrejas evangélicas cultuando junto com muçulmanos, com espíritas, com toda sorte de miséria. Estão lá juntos, oh, não, tudo bem, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver? Como que não tem nada a ver? A Bíblia diz, amados irmãos, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os cumprimenteis nem os recebais em casa. Aí você se senta na mesa, louva a Deus junto com ele, abraça, oh glória, que alegria. Isso é coisa do diabo. Coisa do diabo. Não podemos ter comunhão, não há comunhão entre luz e trevas. Não tem jeito. Não tem jeito. Eles querem nos levar a isso aí. Continuando. A preparação do palco mundial para a aceitação de um governo universal que terá a capacidade de exercer controle total sobre a terra. Que vai ser o governo do anticristo. E por fim, o derramamento do Espírito Santo, que vai ser depois do princípio das dores, haverá um derramamento do Espírito sobre a igreja, na preparação para que a igreja seja arrebatada. Segundo a Bíblia, o arrebatamento será um acontecimento repentino, e o momento exato só é conhecido por Deus. Por isso os cristãos devem estar preparados espiritualmente para tal evento, Amém? Nós vamos fazer um break agora, e na volta nós vamos falando sobre essa questão da preparação desse governo. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma nova ordem, a nova ordem digital ou a nova ordem mundial. Alguém já ouviu falar da nova ordem mundial? Nova ordem mundial e nova ordem digital, que é uma ordem que está nascendo nos Estados Unidos e que é uma preparação para o estabelecimento do governo do anticristo. Depois falaremos sobre isso. Amém? Ainda nessa pré-tribulação. Deus abençoe. Na luta, ele levantava de manhã bem, aquela coisinha linda, dá uma alegria a gente ver os dois conversando. Ele só chama ela de bem, ela vem. Fala bem. Ô bem, onde está minha bengala? Não acha minha bengala? Aí ela fala com todo o amor com ele. Tá cego? Tá vendo ela aí do lado, não? Ela fala com amor, Aí ela já pergunta para ele: e cadê aquele copo que estava aqui com a minha dentadura dentro? Ele falou: eu não sei que eu bebi uma água. Eu sei que eu bebi uma água. Vê se ainda está lá. Nem a dentadura bebeu tudo. Ai, Jesus amado. Tem que rir, meus irmãos, para não chorar. Eu estava lembrando de sala de aula. A gente lembra de umas coisas que acontecem em sala de aula, e o professor muito animado com os alunos, querendo que os alunos participem. Aí pergunta para os alunos: quem de vocês pode nessa manhã me dar um versículo aí que comece com a letra A? Aí o irmão já levantou. Então, a paz do Senhor, irmão, amém. Eu gostaria de dizer para os irmãos que um versículo
que sempre alegrou meu coração, que começa com a letra A, é aquele: lembra-te do teu Criador. Aí ele pergunta: e alguém aqui por acaso sabe o que começa com a letra L? Aí já levanta a outra lá. Ai, pastor, fica até emocionada quando eu falo desse versículo, porque sempre me encheu o coração de alegria. Esse versículo L é aquele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, Jesus. Vamos lá, tudo isso é preparação para entrarmos na batalha do Armagedon. Tudo isso é para nos prepararmos para entrarmos na batalha do Armagedon. Hoje só vamos ter tempo para falar a respeito disso. Vamos até 8h30, né? Depois estaremos encerrando. Amanhã vamos completar, se Deus quiser, no nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Oh, Jesus. A batalha do Armagedon, amados irmãos, como já disse, ela será um evento que acontecerá logo depois a grande tribulação, e Israel estará enfrentando uma grande batalha, uma grande luta. Antes, quero fazer uma correção antes que eu me esqueça, que eu disse que uma legião era 12.000 soldados, mas é 6.000 soldados, para corrigir, amém, queridos? Para corrigir, são 6.000 soldados. E o que peguei naquela hora, porque o demônio que eu tinha lido aqui, ele tinha 12 legiões, então fiquei com o número 12 na cabeça. Meus irmãos, me perdoem aí, a colocação errada. Então, depois da batalha, depois da grande tribulação, Israel estará travando esta batalha contra todas as nações inimigas. Exércitos do mundo inteiro estarão lutando contra Israel, porque os irmãos creem que todo o foco do mundo no momento pós-grande tribulação e no momento da grande tribulação é Israel. Israel é o alvo do mundo. Por isso temos que orar muito por Israel. Nós como igreja, primeiro que a palavra do Senhor diz que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Então não fale mal de judeus, não critique judeus, mas temos que abençoar os judeus. Temos que estar ao lado dos judeus. Às vezes encontramos irmãos cristãos que falam dos judeus, criticam os judeus e até mesmo são partidaristas daqueles que lutam contra os judeus. Mas judeus é o povo de Deus, não tenha dúvida disso. Com todos os problemas e as dificuldades que eles enfrentam, eles são o povo de Deus. E a Bíblia nos exorta a estarmos com Ele. Aqueles que abençoarem os judeus serão abençoados, que protegerem os judeus serão protegidos. Quem luta contra os judeus, quem vive contra os judeus, terá problemas com Deus. Não tenha dúvida disso. Então, nesta batalha do Armagedon, como eu já disse, Jesus descerá e todo olho verá, virá juntamente com a igreja e com os seus anjos, e ele vai militar em favor de Israel, nesta batalha chamada Batalha do Armagedon. E, ok, querida, e mais ou menos no final da batalha também, haverá uma grande batalha. O anjo Miguel descerá com uma legião de anjos e vai lutar especificamente contra o anticristo. E é nesse período, resumindo, nesse período, depois da batalha terminada, então o diabo será aprisionado por um período de 1000 anos. Será aprisionado. Há alguns pregadores e alguns ensinadores por aí que ensinam, inclusive, que o diabo está preso agora. Que o diabo está preso, mas isso não é verdade. O diabo está solto e muito solto. Trabalhando e trabalhando muito. O diabo não descansa, como eu já disse, mora nas regiões celestiais e trabalha o tempo inteiro. Mas durante
depois da batalha do Armagedon, ele será colocado em prisão e ficará aprisionado por um período de 1000 anos, que é o período em que o Senhor vai estabelecer a nossa 7ª dispensação. Quando nós falamos a respeito de dispensação, o que é dispensação, amados irmãos? Dispensação é um período em que Deus coloca o homem à prova. À prova. Quando nós falamos das dispensações bíblicas, falamos a respeito de quantas dispensações? 7 dispensações. Então, os pré-milenistas e pré-tribulacionistas, e que são dispensacionalistas, eles acreditam que todo o tempo de Deus, eles são divididos em 7 dispensações, e que culminará com a última das dispensações, que é a dispensação do milênio, ou a dispensação milenar. Essa dispensação milenar será aquela pedra da visão de Daniel, que rola do monte e cai sobre os pés da estátua e esmiuça os pés da estátua, e todo o corpo da estátua é esmiuçado pela pedra que rola, a pedra que é cortada sem ferramenta, mas ela desce, esmiuça tudo, e diz que esse reino ele se estabelecerá e nunca mais deixará de ser estabelecido. Está falando sobre o reino do Senhor. Jesus virá, estabelecerá o seu reino, e este reino esmagará todos os demais reinos, e o Senhor reinará durante 1000 anos conosco aqui na terra, antes que se estabeleça o período da eternidade, onde reinaremos e viveremos com o Senhor por o resto da eternidade, se é que a eternidade tem resto. Viveremos eternamente com o Senhor. Quando falamos das dispensações, qual é a primeira dispensação? Inocência. A dispensação da inocência, ela vai de que período? Vai desde a criação do homem até a sua queda. Até a sua queda. Quando o homem cai lá no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden. Depois da queda do homem, começa uma nova dispensação. Qual é a segunda dispensação? A dispensação da consciência, porque até aquele ponto o homem era inocente, não tinha consciência de pecado, não tinha nada, foi despertado depois que ele comeu do fruto, do conhecimento do bem e do mal, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E algumas pessoas acham que a árvore do fruto do conhecimento do mal, que o pecado que Adão cometeu com Eva foi porque ele teve relações sexuais com ela. Isso não é tão absurdo para a gente pensar, tá? Mas algumas pessoas pensam que o pecado cometido por Adão e por Eva foi a questão do relacionamento sexual, mas não foi. O relacionamento sexual é bênção de Deus para a vida do casal. E quando Deus criou o homem e a mulher, criou para que eles se completassem, para que eles se realizassem. Então não existe isso. Algumas outras pregam que o fruto era a maçã. As bobagens aí que pregam por aí. Então, com a queda do homem, estabeleceu-se então a dispensação da consciência, que começa pós a queda do homem e vai até quando? Vai até o dilúvio. Estão afiados aí, estão afiados. E é nesse período aí que nós temos o problema do primeiro homicídio, que é cometido por Caim e por Abel. Não cometido por Caim e Abel, cometido por Caim com Abel, sobre Abel. Por causa, qual era o problema de Caim? Era o problema da inveja. Ele era invejoso e era um homem irado, sobremodo irado, diz a palavra. E alguns questionamentos que é feito com relação a essa dispensação, principalmente no que diz respeito à questão da proliferação das famílias, do crescimento naquela época, porque, e a maior dúvida e o questionamento da maioria dos ímpios, e até mesmo de alguns crentes, é com quem Caim casou.
Essa é a grande pergunta. Porque o Caim comete um pecado de matar o seu próprio irmão, é expulso da presença de Deus, e Deus condena ele a andar errante por todo o mundo. Deus coloca sobre ele uma marca, que algumas pessoas chegam à imbecilidade de dizer que ele ficou negro, e isso é coisa séria, por isso que estou falando com os irmãos, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. A marca que ele tinha não tinha nada a ver com isso, com a cor da pele ou qualquer coisa, mas ele recebe esta marca. E qual era o propósito da marca? Para que todos que vissem Caim entendessem que ele estava marcado, era algo bem visível, e não se aproximasse dele, Mas diz a palavra que Caim viajou, andou errôneo por toda a terra, mas Caim diz uma palavra antes de sair de lá. Quem se lembra qual é a palavra que Caim diz? E será que todo aquele que me achar me matará. Muito bem. Então, aí já surge parte da resposta, da resposta com quem casou Caim. Caim sabia que quando saísse dali ia encontrar outras pessoas. Ele disse: será que qualquer que me achar me matará? Então, primeira coisa que temos que aprender com relação a isso é que quando Caim matou Abel, a família do mundo não se restringia apenas a Adão, Eva, Caim e Abel. O mundo já estava povoado. O fato de ter apenas citado a questão de Caim e Abel foi por causa do primeiro crime, o primeiro homicida. Para ser mais claro, o primeiro parricida, fraticida, aliás. O primeiro fraticida que aconteceu, o irmão matar o outro. Por isso que eles levantam essa questão, mas a terra já estava povoada, já tinha muito mais pessoas, e o povo naquela época, e não se pode determinar qual era a exata idade de Caim quando matou Abel. E os irmãos sabem que as pessoas naquela época viviam até 900 anos, e eram literal esses anos. Aquilo não é ficção, eles viviam muito mesmo naquela época. Então, quando Caim matou seu irmão Abel, ele já tinha outras irmãs, e naquela época também, uma coisa que era permitida era a relação sexual entre irmãos e irmãs. Não havia pecado nisso, porque a ordem do Senhor era encher a terra, povoar a terra. Então, e diz a palavra que quando ele chegou, ele se casou com uma mulher e fundou uma cidade. Tanta gente que já havia, fundou até uma cidade chamada Enoque, o nome da cidade que ele fundou. Então, a pergunta com relação com quem casou Caim, poderia ter casado com uma outra irmã dele, uma irmã, ou àquela altura já poderia ter casado até com uma cunhada ou com uma sobrinha dele, uma sobrinha, porque as pessoas viviam muito. Então você encontrar um homem de 200 anos casando com uma mulher de 100, uma mulher de 100 anos era tão jovem como essa garota aqui, ó, tão jovem como essa menina. Uma mulher de 150 anos, uma mulher assim com 600 anos já estava com uma Ideilza, entendeu? Então Caim, mas as pessoas às vezes ficam pegando o nosso pé com esse tipo de pergunta, né? Quando você chega ali, rapaz, tudo bem, com quem casou Caim? Deus, tanta coisa para perguntar. As perguntas, rapaz, tudo bem? Qual foi a madeira que Noé fez a arca? O que, meu? Como é que ele aguentava o cheiro de tanto animal fazendo cocô dentro da arca? Como é que ele aguentou? 40 dias. Meu Deus, tanta coisa para o cara se preocupar com cocô. Que gosto! O pastor Ludovico, lá da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, ele trabalhava na Fiat, e ele disse que todo dia tinha um desses camaradas que enchia a paciência dele. Quando ele chegava lá, começava essas perguntas: quantos animais tinha na arca? Como foi que Noé alimentou tanto animal naquela arca durante todo o tempo que ele ficou na arca? Quanto tempo os irmãos acham que Noé ficou naquela arca? Hein? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Não foram 40 dias. 40 dias foi só chuva. Ficou 1 ano e 3 meses aproximado. Ficou bastante tempo. Obrigado, querido, pela informação. Como é que ele alimentou tanto animal, a família dele? Aonde é que colocava
tanta ração, era um negócio, o cara só perguntava isso, e ele já bravo não aguentava mais o cara. Um dia ele chega na fábrica, quando ele vai entrando, o camarada, tem uma nova para você. O que é, rapaz? Com quem casou? Ele falou, com a sua mãe. Pronto, nunca mais ele perguntou para ele. Com a sua mãe. Às vezes surge esse tipo de perguntas para nós. Mas não xingue a mãe do cara. Explique para ele direitinho. Como eu expliquei. Faça como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Terceira coisa. Depois então da arca do dilúvio, começamos então a terceira dispensação. Qual é a terceira dispensação? Do governo humano. A dispensação do governo humano. Que ela vai desde o dilúvio até a Torre de Babel. Até a Torre de Babel. Vai a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano. Depois da dispensação do governo humano, vem a quarta dispensação. Que vai da Torre de Babel até Abraão. Que em Abraão começamos a dispensação da promessa. Desculpe, confundo promessa com patriarcal. E deixa eu pegar primeiro para não me perder aqui com os irmãos, que eu não estou com as anotações. Primeiro da inocência, segundo da consciência, terceiro governo humano e a quarta da promessa ou patriarcal. Que começa com Abraão e vai até o estabelecimento de Israel e a implantação da lei. Aí depois temos a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, que vai até Jesus. E em Jesus e com a morte de Jesus se estabelece a sexta dispensação, que é a que nós vivemos, a dispensação da graça. E por último, vamos viver a dispensação do período milenar, que é a sétima dispensação, que acontecerá depois da batalha do Armagedon. Vamos lá. Então, algumas informações para a gente ir para o encerramento. E amanhã continuaremos. A batalha do Armagedon, 73. Então vamos lá. A batalha do Armagedon está relacionada a uma planície em Israel, chamada Vale de Inom. Será ali que o anticristo entrará em grande peleja, provavelmente com as nações descontentes com o seu governo. A batalha do Armagedon envolverá a nação de Israel, e na ocasião Cristo descerá do céu com todos os redimidos para destruir o anticristo e reinar a partir de Israel sobre o mundo. Armagedon significa Vale do Megido. Megido ou Esdrelon é uma planície de Israel, em Samaria, na região da Palestina. Este vale foi palco de sangrentas guerras no passado. No sentido profético, Armagedon significa derrubar, matar, cortar, decepar, lugar de mortandade. Este lugar de matança é chamado de lagar em Apocalipse 14, 20. Quando será iniciada? Na segunda metade da grande tribulação, provavelmente já no final do período dela. Será uma guerra de curta duração. Os judeus não suportariam uma guerra prolongada, haja visto o poderio bélico dos adversários que vão lutar contra eles. Como será? De acordo com a Bíblia, grandes exércitos do leste e do oeste vão se encontrar e se reunir em Megido, em uma planície em Israel. Essa batalha, há um detalhe importante durante a batalha do Armagedon, porque ela não somente será uma batalha voltada dos inimigos contra Israel, mas das próprias nações que estão aliadas ao anticristo. Elas entrarão, como diz lá em Apocalipse, elas começarão a lutar entre si. Vai haver um descontentamento entre essas nações contra o governo do anticristo, pela questão de como ele vai governar e de como ele vai reinar sobre elas. Então Deus já agiu assim em favor de Israel em várias batalhas, quando ele lançava uns contra os outros para que eles se matassem.
e dessa maneira enfraquecesse a batalha deles contra Israel. Na batalha do Armagedon também vai acontecer esse detalhe. As nações inimigas começarão a lutar umas contra as outras, e então, por fim, Jesus descerá e vai lutar contra todos aqueles que estão lutando contra Israel, e vencerá a todos. E depois de vencida esta batalha, o Senhor vai aprisionar Satanás por 1000 anos, e entraremos então neste período milenar, onde Jesus vai estabelecer um governo de 1000 anos, amados irmãos. A igreja governará juntamente com o Senhor durante esses 1000 anos. Israel terá um governo político durante os 1000 anos, mas o Senhor exercerá um governo espiritual sobre toda a terra. Mas vai haver um governo político durante o período milenar, e nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre a questão do período milenar. As fases do Armagedon, vamos aí embaixo aí. Primeira fase, a reunião dos aliados do anticristo. Segundo, terceiro, a conversão nacional de Israel. Graças a Deus que vai acontecer nessa hora. E a quarta, a segunda vinda de Jesus Cristo. A quinta, a batalha de Boaz até o vale de Josafá. E a sexta, a descida vitoriosa no Monte das Oliveiras. O sentido figurado, vamos lá. O dispensacionalista acredita em uma batalha literal, onde tropas fiéis ao anticristo estariam realmente marchando sobre Israel. Acredita que haverá de fato uma grande batalha mundial, envolvendo cristãos e anticristãos. Uma guerra de grandes proporções como jamais ocorreu na história da raça humana. O Senhor Jesus intervirá no momento certo, o anticristo e seus exércitos serão aniquilados, e muitos judeus se converterão e serão salvos. A finalidade do confronto, deixa eu ler com os irmãos. A guerra será centralizada na terra de Israel, porém em desdobramento e combates por todo o mundo. Os exércitos de todas as nações aliadas ao anticristo marcharão sobre Israel, objetivando a destruição de Jerusalém e do povo de Deus. O anticristo colocará em guerra todo o seu poder de fogo, armamento sofisticado, bombas de última geração, tudo muito superior ao que hoje conhecemos. Tal confronto atende aos planos de Deus. Em um sentido, o Armagedon é uma batalha que nunca ocorrerá de fato, isto é, ela não chega a acontecer de acordo com a sua intenção humana original. O propósito humano é reunir os exércitos do mundo para executar a solução final do anticristo para o problema judeu. É por isso que Jesus Cristo escolhe esse momento da história para a sua volta à terra, para impedir a tentativa do anticristo de aniquilar os judeus e para destruir os exércitos do mundo que estão reunidos com outro propósito, nada mais apropriado à luz do legado sangrento da humanidade que a volta de Cristo deve ser precipitada por um conflito militar mundial contra Israel, assim que a história está se movendo em direção ao Armagedon. Os irmãos entenderam que é uma grande cilada? É uma grande cilada o Armagedon. Eu li isso para que os irmãos pudessem captar junto comigo. Na verdade, todo esse mover do Armagedon e das nações tem o propósito de ajuntar em um só lugar essas nações, para que o Senhor possa triunfar definitivamente sobre todas elas. Israel vai funcionar como um grande chamarisco, como uma isca, para que as nações converjam, todas deverão convergir para o Vale do Megido, e ali o Senhor Jesus descerá com a sua igreja, como já disse, como Jesus vai vencer estas nações, qual vai ser a arma que ele vai usar, que a igreja vai usar, que os anjos irão usar, não saberemos, queridos. Saberemos que os homens que estão lá embaixo estão possuídos de armas
que você não pode nem imaginar o seu poderio. Hoje existem armas, amados irmãos, que a gente não pode imaginar. Há um canal lá nos Estados Unidos que a gente abre esse canal para assistir a respeito de armas que estão sendo construídas. Vocês não podem imaginar. É negócio que a gente não pode acreditar. Olha, não é possível que essas coisas aconteçam e que existam esses tipos de arma. Mas o Senhor descerá e vencerá todos esses exércitos. E então começará então o reinado do Senhor por 1000 anos. Mas vamos ver aqui embaixo o resumo da batalha do Armagedon. Nós temos aqui alguns minutos. Primeiro, será um exército com milhões de pessoas. Segundo, será um ataque devastador contra Jerusalém, que será tomada pelo anticristo. Os judeus lutarão heroicamente. Parte de Israel fugirá para Edom, deserto do sul de Israel, que são esses que a Bíblia fala a respeito que são poupados, porque fogem e ficam de certa forma guardados. Jesus Cristo virá em glória para livrar Israel e destruir completamente o anticristo e seu exército. A carne do exército inimigo apodrecerá repentinamente, e eles voltarão suas espadas uns contra os outros, como eu acabei de falar com os irmãos. E haverá cataclismas, o morticínio será incalculável. Os abutres se ajuntarão para comer carne dos mortos. A besta, o anticristo, o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas ainda não será para a morte eterna deles, queridos. Será apenas para ficarem aprisionados. Vão ficar aprisionados por esse período de 1000 anos. Uma coisa que me esqueci de falar com os irmãos, só para a gente aproveitar esses 5 minutos, a respeito do falso profeta. Nós temos 3 personagens que vão trabalhar durante toda esta batalha e durante todo esse período da grande tribulação, pré-tribulação, que nós precisamos estar atentos com relação. Primeiro é o dragão. Quem é o dragão? É Satanás, que nós chamamos de antideus, que eles querem formar uma trindade. Segundo que nós temos é a besta, que vem do mar, ou o anticristo, que é aquele que quer, que assume a posição, a segunda posição nesta trindade maligna. E o terceiro personagem que nós temos, a besta que vem da terra, que é o falso profeta, entendendo que o anticristo, ele trabalhará sobre apoio, comando e ação e poder do dragão, que dará a ele todo o poder e toda a autoridade. E a besta que vem da terra, o falso profeta, ele assumirá esse governo religioso sobre esta igreja mundial, que vai se estabelecer. E é ele que vai dar todo o apoio para que o anticristo possa ser entronizado, o anticristo possa ser adorado, reverenciado. Todo esse trabalho religioso vai ser trabalhado e efetuado pelo falso profeta, que é o anti-Espírito Santo. Então esses 3, alguns estudiosos quiseram atribuir essa questão do falso profeta como sendo o Papa. Mas alguns estudos desviam isso do Papa. Que vai se levantar um outro líder, religioso, que vai assumir esse governo religioso. Como eu já disse, será uma grande igreja ecumênica. E esse movimento será levantado pelo falso profeta, que dará todo apoio religioso e levará os povos e as nações a adorar o anticristo e a reverenciá-lo através do trabalho feito e preparado pelo falso profeta, que é o anti-Espírito Santo. Esta trindade satânica, amados irmãos, trabalhará com afinco, trabalhará com profundidade, para poder preparar o governo do anticristo, para que ele possa ser estabelecido antes da grande tribulação. Mas todos perecerão quando a pedra que é cortada sem mão rolar sobre os pés da estátua e esmagar
os dedos, e não só os dedos, mas as pernas, as coxas, o seu tronco, os seus braços e também a sua cabeça. Tudo será esmagado pelo reino que o Senhor estabelecerá sobre a terra. Amém? Nós vamos encerrar hoje por aqui, que é 8h30, o nosso horário. E amanhã nós falaremos sobre a questão do milênio, mas também vamos falar rapidamente para que a gente possamos nos deter na questão. Amanhã eu quero falar também um pouco sobre o julgamento das nações, que nós não falamos hoje, que vai acontecer também. E o que é que leva as nações a serem julgadas, por que elas serão julgadas, quem será julgado no julgamento das nações. E também queremos falar amanhã sobre a libertação de Satanás, que será liberto depois dos 1000 anos. Ele será liberto de novo e sairá a enganar a Gog e Magog. E depois que ele enganar novamente esses povos, é que então o Senhor vai estabelecer, vai haver a ressurreição dos mortos perdidos. Vamos ter que falar sobre tudo isso amanhã. E depois da ressurreição dos mortos perdidos, haverá o julgamento do grande trono branco. Depois do julgamento do grande trono branco, ainda teremos a realização da obra em que o Senhor fará o novo céu e nova terra, porque essa terra que hoje vemos e o céu que serão destruídos. Vai haver a destruição dos céus e da terra, e haverá um novo céu e uma nova terra, e descerá a nova Jerusalém, e então entraremos para a eternidade com o Senhor. É muita coisa, não sei se vai dar tempo para a gente falar amanhã. E amanhã eu quero responder para vocês uma pergunta importante: aonde você vai viver na eternidade? Aqui ou no céu? Na terra ou no céu? Essa sua resposta vem de Deus, meu irmão. É boa. Essa sua resposta é boa. Lembra daquela questão que eu disse para os irmãos no caminho da viúva de Naim? Ressuscitou aqui, ressuscitou ali, no cemitério, fora, na cova. O importante mesmo é que está ressuscitado. Agora, essa questão de vamos morar, se é no céu, se é na terra, isso não é muito importante. O importante é que vamos morar com o Senhor. Porque céu é a presença de Deus. Nós temos que viver o céu aqui, já. Se você está esperando para viver o céu depois que morrer, você está vivendo uma vida miserável. Que o céu é para ser vivido aqui na terra. Na sua casa. Sua casa, minha casa tem que ser uma extensão do céu. Gozo, alegria, paz, comida boa, mulher submissa, viu, Paulo? E marido que ame. É assim, viu? É isso aí. Isso é céu. Filhos obedientes, tá, Peterson? Filhos obedientes e tal. Pastores que recebam bem os seus colegas. Amém, José? Amém? Eu fiquei imaginando se ele vivesse naquela época, ele hoje estaria com pelo menos 850 anos, com essa cara dele. Queridos, tem muita coisa, não sei se amanhã vai dar tempo, temos só 2 horas amanhã. Hein? 3 horas? 3 horas, mas então nós vamos nos segurar onde a gente tem que gastar um pouco mais de tempo, porque o estudo que nós já estamos fazendo, já falei, um estudo panorâmico.